Olá pessoal, tudo bem? Professora Karina Moricone aí retomando os nossos informativos em 5 minutos. Hoje a gente vai falar de direito previdenciário. Se inscrevam aí no nosso canal, segue a professora no Instagram, @advcomenta. Vamos aí acompanhar essa trajetória, essa caminhada de vocês auxiliando no atingimento dessa meta com certeza, ok? Então vamos lá, hoje a gente vai falar de direito previdenciário, dois tópicos apenas, 2 casos concretos apenas, então muito tranquilo, bem rapidinho. O primeiro deles é em relação à previdência privada complementar. O caso concreto, ele se referiu aí à possibilidade ou não do funcionário pleitear a complementação de sua aposentadoria se ainda está na ativa. Então, vou explicar, para quem já é da área muito fácil, já tá com tudo em mente, mas para quem está estudando pode surgir alguma dúvida. Então, só explicando, você pode se aposentar, todo mundo sabe, você pode se aposentar e ainda continuar trabalhando. Então, você receberá aí o seu salário em contraprestação ao seu trabalho, mais a aposentadoria. Então, o que acontece? O plano de previdência privada complementar pode ser contratado para recebimento futuro em prestações periódicas para fins de complementação do salário, ou seja, digamos aí que o funcionário receba R$7.000. A previdência do governo, né, então o INSS, ele vai fazer o pagamento aí de R$3.500, por exemplo. Então você paga aí, você absorve, você adquire o benefício de receber em previdência complementar a diferença aí do que compõe a aposentadoria para o que era o seu salário, ok? Então, digamos que o salário desse funcionário fosse R$7.000, então se ele recebe R$3.500 do INSS, ele quer aí a complementação da previdência complementar de mais R$3.500, ok? Então, a dúvida está neste caso específico, se ele ainda está na ativa, ou seja, se ele ainda está trabalhando, ele pode pedir essa complementação? Então, lembrando que o caso concreto, estou fazendo essa observação, que o empregador, ele era aí uma entidade federada, então, por isso, o STJ traz aí como caso aí extensível a todas as entidades federadas e sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações, autarquias e demais empresas aí controladas direta ou indiretamente pelo poder público, ok? Então, o caso concreto aí tem essa extensão. Então, neste caso específico, entendeu o STJ que não pode aí haver o pleito de complementação dessa aposentadoria aí para quem ainda está na ativa. Então, obrigatoriamente, o vínculo deveria ser encerrado. Isto porque na normativa aí que foi alterada deste plano de previdência, houve aí a disposição que de fato deveria haver a cessação desse vínculo. Então, o tópico aí mais importante é que quem adquiriu esse plano, quando lá no passado, quando fez essa aquisição, havia essa possibilidade de receber essa complementação, mesmo estando aí, mesmo estando trabalhando, mesmo estando aí na ativa. Então, por isso gerou essa controvérsia. Então, o que o STJ esclareceu é que quando a gente fala de plano de previdência complementar, a gente obrigatoriamente tem que lembrar da questão da autossuficiência. E como estamos sempre em desenvolvimento, em alterações, principalmente de ordem econômica e financeira, o plano de previdência ele deve sempre acompanhar, sob pena aí de não conseguir sustentar os seus beneficiários. Então, em decorrência disso, pode sim haver alteração, mesmo aí que quando da sua contratação houvesse aí a possibilidade inicial, mas vendo necessidade de uma alteração para readequação, é possível sim readequar. E foi o que aconteceu, portanto, não cabendo aí a esses funcionários o pedido, salvo quando cessarem o vínculo. Lembrando aí que vínculo trabalhista não tem nada a ver com o vínculo previdenciário, com essa questão da previdência complementar, então são relações absolutamente autônomas, então logo não façam aí nenhum tipo de analogia, nenhum tipo de entendimento, acreditando serem uma vinculação, acreditando haver aí uma vinculação dessas relações, porque não há, mas ainda que não haja, para esse caso concreto foi decidido dessa forma por conta mesmo da questão da autossuficiência, ok? Lembrando aí que a gente está falando de vínculo trabalhista. Óbvio que acaba abrangendo automaticamente aí a questão dos estatutários, porque falamos de entidades federadas, mas independente disso, o caso concreto fala de vínculo trabalhista, por isso que a gente está trazendo para vocês, ok?
Além disso, então, segundo tópico, esse tópico está encerrado. Além disso, vamos entrar aí na questão da pensão por morte, que foi o segundo caso concreto levado ao STJ neste informativo. Então, no caso de pensão por morte, foi pleiteado aí pelos avós o recebimento desta pensão em decorrência do falecimento de seu neto, do qual eles eram dependentes. Então, neste caso, foi avaliada aí a possibilidade desse recebimento por esses avós. Nesse caso concreto, nesse caso específico, foi determinado que sim, é possível os avós receberem, porque estes avós criaram o neto como se filho fosse. Então, na verdade, eles substituíram aí a figura dos pais. Então, notem, não é um alargamento do rol ali prescrito na 8.213 de 91, não é esse o caso, mas sim de efetivação da justiça, trazendo aí realmente o que de fato aconteceu, que são os avós na figura, na posição dos pais. Por isso foi concedido aí o recebimento deste benefício, até porque estes avós eram dependentes deste neto. Ok? Por hoje é só, previdenciário fechadíssimo. Beijo grande, até a próxima, hein? Valeu, tchau, tchau.